Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre uma grande missão que o Senhor nos deu. Ou melhor, uma grande comissão. A partir do momento que você abriu seu coração, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, que você se rendeu a Ele, você entrou nessa grande comissão. Quantos aqui entregaram a sua vida para o Senhor? Diga amém. Fica com a mão levantada, você que fez isso. Olha para a pessoa do seu lado, tá com a mão, se ela tiver com a mão levantada, fala assim: você está nessa comissão então. Você faz parte dessa comissão. E nós vamos ver aqui na palavra de Deus que comissão é essa. Qual é o nosso papel? O que nós temos que fazer? Pastor, eu estou pronto. Pastor, será que eu sou capaz? Pastor, será que eu consigo? Então, vamos ver agora. A Bíblia diz que Jesus chamou para si alguns discípulos. Ele escolheu 12, ao qual ele deu o nome de apóstolos. Mas ele também chamou para si muitas outras pessoas. E aqui é um grupo de 70 pessoas que haviam caminhado com Jesus pouco tempo. Aqui, talvez haviam se passado um ano e pouco, talvez isso no máximo. Essas pessoas não tinham aquele conhecimento, essas pessoas não tinham aquela estrutura, aquelas pessoas não eram pessoas completamente transformadas, mudadas, perfeitas, cheias do poder e andavam na presença de Deus, não. Eles estavam começando a jornada da fé. Vamos ler Lucas capítulo 10, do versículo 1 em diante. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Vamos abrir um parênteses. Não, vamos ler, depois eu volto aqui e vou explicando. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores à sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. A ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós, sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino dos céus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se vos pegou aos pés. Sacudimos contra vós outros, não obstante sabeis que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Depois nós vamos ler um pouquinho mais à frente o que aconteceu no versículo 17, quando eles regressaram. Mas volta lá para o capítulo 10, no versículo 1. Jesus pega 70 homens e
decide enviá-los de 2 em 2. Jesus fez duplas, 70 pessoas. Como eu falei, essas pessoas estavam caminhando com Jesus há pouco tempo. Dentre esses 70 estava também os apóstolos. Essas pessoas não tinham aquela estrutura espiritual, eles não tinham aquele conhecimento fantástico, exímio da palavra de Deus, mas eles tinham algo no coração deles, que é algo que nós precisamos hoje, e é o mais importante, para que possamos realizar essa missão, é termos uma experiência com Ele. Aqueles homens, aquelas 70 pessoas conheciam o Senhor. Se você conhece ao Senhor, se você já entregou a sua vida para o Senhor, você está credenciado a fazer parte dessa grande comissão, de levarmos o Evangelho e levarmos a palavra de Deus. Jesus pega essas pessoas e os envia de 2 em 2, e disse assim para elas: olha, vocês vão na minha frente, vocês vão me preceder, porque eu vou depois de vocês. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: vocês vão, preparem o caminho, porque depois eu vou de casa em casa, em todas as casas que vocês entrarem, eu vou fazer uma visita nessas casas. Você pega 70 pessoas, faz duplas, nós estamos falando então de quantas casas? 35 casas, 35 famílias, 35 lugares diferentes. Aqueles homens então decidiram ir. Não, como eu falei, não tinham aquele preparo todo, não tinham aquele conhecimento das Escrituras, como talvez a gente possa imaginar que precisamos ter, mas eles tinham um coração aonde eles já tinham tido uma experiência com o Senhor. Isso é o mais importante que eu e você precisamos para poder levarmos o Evangelho às pessoas. Temos uma experiência com o Senhor Jesus. É claro que nós precisamos, quanto mais conhecermos a palavra, por isso que nós temos ferramentas aqui na igreja que nos ajudam. É por isso que nós temos uma escola de fundamentos, onde nós estamos aprendendo os princípios básicos da fé, os princípios elementares da nossa fé. Quando você senta numa sala de aula e você está ouvindo ali sobre um tema, você está recebendo o fundamento, a base na palavra de Deus. Nós estamos com esse programa de leitura da Bíblia. Quantos aqui já estão começaram o programa e se você está em dia com a sua leitura, você já leu 5 livros, você já leu o Pentateuco. O Pentateuco são os primeiros 5 livros do Velho Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Olha só, talvez você nunca tinha lido tudo isso, ficava lendo a Bíblia meio que tirando sorte, né? Porque tem gente que lê a Bíblia assim, né? Deus, fala comigo hoje. Aí ele abre a Bíblia assim e põe o dedo, e eu vou ler aqui hoje. E aí ele lê. E dizem a história de um camarada que tinha essa mania, e um dia ele abriu a Bíblia e pôs o dedo, e saiu aquela passagem. A senhora que ele leu aquele versículo diz assim: e Judas foi e enforcou-se. Ele, misericórdia, não é isso não que eu tenho que ler. Aí ele abriu de novo, no que ele pôs o dedo estava escrito: vai tu e faz o mesmo. Então não é assim, irmãos, a leitura da Bíblia não funciona. Isso aqui não é uma caixinha de sorte. Vamos ver o que Deus tem para falar comigo hoje. E abre a Bíblia assim e põe o dedo, aleluia. Não, irmãos, você precisa ler a palavra. E olha aí quantos estão lendo aí. Talvez você nunca tinha lido um livro de Gênesis inteiro, a história da criação. Você já tinha ouvido a gente falar aqui sobre a história de José, e você agora leu a respeito da história de José, e você vai chegar no final do ano, e você vai chegar lá em Apocalipse capítulo 21, no dia 31 de dezembro, amém? Vamos preparar uma lembrancinha aqui, um certificadozinho, um certificado muito bonito, para que você guarde lá, mas o propósito é fazer você conhecer a palavra de Deus. Temos ferramentas aqui que nos instruem, que nos fortalecem, para que nós possamos conhecer a palavra de Deus.
Aqueles homens tinham um certo conhecimento, mas não eram exímios conhecedores da palavra de Deus. Mas mesmo assim, eles decidiram ir em obediência. Jesus deu a eles algumas orientações. Uma delas, Jesus, antes disso, ele disse: olha, roguem ao Pai, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A seara que o Senhor está falando é lá fora. A seara é o mundo aí fora. A seara, o campo, é a cidade de Barretos. Há muita coisa a ser feita aí nessa cidade, mas infelizmente os trabalhadores são poucos. São poucos que têm se disposto a trabalhar e a servir no sentido de levar o evangelho para as pessoas, de levar o amor de Deus para as pessoas. E é essa proposta que nós estamos nos unindo no ano de 2018, para que nós possamos, através do CEPs, nos reunirmos, nos fortalecermos no CEP, e através dos CEPs nós seremos enviados para os 4 cantos da cidade de Barretos, para nós levarmos o evangelho, abrindo dezenas de casas de paz, em o nome do Senhor Jesus. Serão os CEPs que irão dar início a isso. A seara é grande, irmãos. Olhe no seu trabalho, olhe na sua vizinhança, olhe na sua família. Quantas pessoas precisam ouvir o evangelho do Senhor Jesus? O mundo aí fora, irmãos, a maior carência, a maior pobreza não é a pobreza física, a maior pobreza é a pobreza espiritual. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas teriam fome. Sabe do quê? Da palavra de Deus. Eu não estou dizendo, irmãos, simplesmente da pregação do evangelho, porque nunca se teve tanta mídia hoje. Hoje você liga a televisão, hoje você liga o rádio, você abre a internet, você abre as redes sociais, tem gente pregando para todos os lados. Glória a Deus por isso. Mas nós estamos falando, a Bíblia fala que as pessoas terão sede e fome da palavra de Deus, da palavra que sai da boca de pessoas que têm vida, a palavra que sai da boca de pessoas que têm um fruto, que têm um testemunho para dar. Irmãos, é diferente quando você ouve uma pregação pela internet e quando você ouve a pregação de alguém que você tem contato com ela, que você olha nos olhos dela e você sente a unção que flui através da vida dela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje a igreja virtual já é uma realidade. Nós podemos chamar assim de igreja virtual. Mas a igreja virtual não alimenta as pessoas como a igreja física. Irmãos, nada substitui isso aqui. Nada substitui isso aqui. Porque nós somos seres, somos pessoas que precisamos de um relacionamento. O ser humano precisa disso aqui. Nós precisamos de toque. Nós precisamos de contato. E Jesus disse assim: olha, roguem ao Pai, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Quem são esses trabalhadores? Somos nós, irmãos. Somos nós que fomos chamados como trabalhadores da palavra para levarmos o evangelho. E a outra coisa que ele disse aqui, no capítulo 10, no versículo 2, ele disse assim, lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide-vos, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Irmãos, esse mundo aí fora, as pessoas estão querendo devorar umas às outras. A ovelha é um animal herbívoro, o lobo é um animal carnívoro. Isso, figuradamente, espiritualmente, diz respeito a nós. Nós, o que nos alimenta,
O que nos alimenta não é a carne. Nós não nos alimentamos de carne, irmão. Nós nos alimentamos de vida. Nós nos alimentamos de espírito. O mundo aí fora se alimenta de carne. A carnalidade, a maldade, o pecado. Você está lá no seu trabalho, é um querendo puxar o tapete do outro, é um querendo subir, pisar nas costas do outro. Ele quer subir degraus pisando nas costas e nos ombros dos outros. O mundo está assim, mas não é assim no reino de Deus. E o interessante é que Jesus diz que nos enviaria como ovelhas para o meio de lobos, mas Ele não fala que nós seríamos devorados pelos lobos, irmãos. Pelo contrário, o nosso papel, a nossa missão é transformar esses lobos em ovelhas do Senhor Jesus. Porque o Senhor é o pastor, Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E pastor fala de ovelhas. Não existe em lugar nenhum gente que pastoreia lobos, irmãos. Lobo não é um animal domesticável, a ovelha sim. Lobo não ouve a voz de ninguém, a ovelha sim. Lobo não segue ninguém, a ovelha sim. E é essa a nossa missão. E ele continua dizendo no versículo 4: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. O que Jesus estava dizendo aqui? Ele estava nos orientando a respeito de algo. Você não precisa de recursos, você não precisa de bolsa, você não precisa de alforje, não se preocupe com sandália, porque eu vou cuidar de você. Eu vou à sua frente, eu vou junto com você. E ele disse assim: a ninguém saudeis pelo caminho. O que ele estava dizendo ali? Jesus estava dizendo assim: olha, você tem uma missão, você tem um propósito, você tem um objetivo, você tem um foco. Não pare no meio do caminho para se distrair. Vai em direção à sua missão, vai em direção ao seu propósito. Caminhe, não saudeis ninguém, não pare para conversar, não perca tempo, não tire a sua atenção. Nós estamos nos preparando, irmãos, para essa grande comissão. E vai ser um tempo de muita intensidade como igreja, porque nós vamos começar a ver milagres e milagres e milagres sobrenaturais nessa cidade acontecendo. Você vai ter experiências tremendas com a palavra de Deus. As casas de paz, elas vão invadir os 4 cantos dessa cidade. Nós estamos orando e nós estamos crendo que nós levantaremos pelo menos 150 casas de paz aqui na cidade de Barretos. 150 lares que nunca ouviram o evangelho, que nunca receberam uma oração nas suas casas. Nós estaremos adentrando essas casas por um período específico, fazendo uma reunião objetiva, uma reunião com um propósito, uma reunião com estudos da palavra de Deus que tem uma sequência que vai crescendo, 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 até atingir o ápice, que é a entrega daquela família para o Senhor Jesus. De onde vão nascer essas casas de paz, pastor? Dos CEPs. Por exemplo, como vai funcionar? Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Quer ver? Pessoal do meu CEP, fique em pé. Os que congregam lá com a gente lá no CEP, lá na casa do Raul. Olha lá. O que nós vamos fazer? Tem mais algumas pessoas que não estão aqui. O que nós vamos fazer? Fique em pé só por um instantinho que eu vou ilustrar para eles aqui. Nós vamos juntar, pegar todo o nosso CEP e nós vamos juntar duplas. Nós vamos juntar duplas. E essas duplas serão enviadas, a princípio, para descobrirem os filhos da paz. Jesus disse assim: olha, vocês serão mensageiros da paz. Quem sou eu? Quem é o Edson? Quem é o Raul? Quem é o Douglas? Quem é a Kate? Nós somos mensageiros da paz. Então, por exemplo, eu vou me unir ao Edson.
E eu e o Edson, nós vamos atrás dos filhos da paz dessa cidade. E nós vamos entrar numa casa, nós vamos entrar num lar que não tem nenhuma pessoa convertida. A principal regra da casa de paz é: a reunião, ela não será feita na casa de pessoas cristãs. Ela não será feita na casa de crente, popularmente dizendo. Vamos dizer assim, na linguagem que você entenda melhor. Não é uma reunião que vai ser feita na casa de crente. Essa é a regra principal da casa de paz. Então eu e o Edson, e assim nós vamos fazer as duplas. Não precisa ser casal propriamente dito, pode ser casal, mas não precisa ser casal propriamente dito. A Débora pode pegar a Kate, por exemplo. A Carol pode ir com a Fabiana e assim por diante. A Laís pode ir com a Kelly. Ou o Edson pode ir com a esposa, não sei. Nós vamos sempre juntar um que tem um pouco mais de experiência com o outro que está mais começando. Cada CEP vai estudar isso. E por exemplo, no caso eu e o Edson, nós vamos falar assim: Edson, nós temos tantos dias para encontrarmos um filho da paz aqui nessa cidade. E quando nós encontrarmos, pode ser uma casa que eu vou encontrar, ou pode ser que ele vai encontrar essa casa. Não, pastor, eu tenho um amigo meu que quer, já falei com ele, ele quer fazer, ele vai aceitar. Serão 8 semanas. Uma reunião por semana. Uma reunião de no máximo 1 hora. Bem objetiva, bem compacta. Tem um material que nós iremos usar. Esse material é uma revista que tem as 8 lições, que vai crescendo, até que chega o momento que aquela pessoa, ela vai se entregar para o Senhor Jesus. E assim, esse grupo nosso aqui, porque durante essas 8 semanas, nós só vamos nos envolver com isso na igreja. Nós só teremos os cultos. Nós não teremos durante essas 8 semanas, nós não teremos rede de casais, nós não teremos rede de homens, nós não teremos rede de mulheres, nós não teremos nenhum tipo de evento que concorra com as casas de paz. Porque, por exemplo, eu estou com um propósito no meu coração de abrir eu quero abrir pelo menos 2. Eu vou abrir uma na terça e vou abrir uma na quarta. Nesses dias, os CEPs não vão funcionar, porque todos nós que estamos frequentando o nosso CEP estaremos espalhados por toda a cidade em uma casa de paz. Pode sentar, obrigado. Não, vocês ficam muito cansados, né? Então, nós estaremos levando por 8 semanas, irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus às famílias dessa cidade. Nós estamos falando aqui de 150, pelo menos 150 casas de paz. 150 casas de paz. Vamos chutar baixo numa casa. 4 pessoas. 4 pessoas. O casal e mais 2 pessoas, um exemplo. Muitas famílias vão ter muito mais. Fora os visitantes que poderão, porque a família vai poder convidar os visitantes. Nós vamos falar sobre isso. Pode chamar os parentes, pode chamar os vizinhos. Vai ter casa, eu creio, mas vai ter casa que vai ter 30 pessoas. Nós estamos falando aqui, irmãos, nós estamos acreditando que no mínimo 1000 pessoas estarão ouvindo o Evangelho toda semana. 1000 pessoas nessa cidade. Não vai haver um bairro, irmão. Não vai haver um lugar nessa cidade que não vai ter uma casa de paz ali pregando o Evangelho toda semana. Pode ser na segunda, na terça, na quarta. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser de madrugada. Quer abrir uma casa de paz lá? Só tem senhoras. Suas vizinhas, tem uma vizinha lá que é uma senhora, sua vizinha abriu a casa dela. Não dá para fazer de noite, 3 da tarde, casa de paz lá, minha irmã.
Em nome de Jesus, você e sua amiga, você e sua companheira vão lá e vão levar o evangelho do Senhor Jesus para dentro daquela casa. Ao término das 8 semanas, muitas dessas casas de paz vão se tornar um CEP. E aquele que foi, fica lá. Mas muitas que não se tornarem um CEP, retornam para o CEP de onde saíram. Então não fique preocupado, ai meu Deus, se eu for eu vou ter que liderar. Não se preocupe com isso. Se preocupe em levar o evangelho do Senhor Jesus às pessoas. E olha o que aconteceu, irmãos. Vá comigo agora para o capítulo 10 ainda, no versículo 17. E é isso que nós estamos crendo, é isso que nós estamos acreditando que vai acontecer nesses dias. Se prepara, porque você vai ter experiências sobrenaturais com o poder de Deus. Você não é capaz de imaginar, irmãos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Homens inexperientes, sem muito conhecimento, sem muita experiência, mas que conheciam Jesus, foram. E olha o resultado quando eles voltaram. Então regressaram os 70, versículo 17. Então regressaram os 70 e possuídos do quê? De decepção, de tristeza, de fracasso. Oh meu Deus, não deu certo. Foi isso que eles voltaram, irmãos? Possuídos do quê? Não, possuídos do quê? Não, mais uma vez, mais forte. Possuídos do quê? Dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Uhul! Mas ele lhes disse, aí Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Irmão, o diabo ficou tão doido, o diabo ficou possesso, irmão. O demônio ficou endemoniado e caiu do céu desesperado, viu como um relâmpago, porque o evangelho estava sendo pregado. Irmãos, não há nada que confronte mais o reino das trevas, não há obra maior, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos aqui todos os dias alimentando mais de 50 pessoas no restaurante comunitário. Glória a Deus, estamos matando a fome, porque não tem jeito de uma pessoa ouvir o evangelho muitas vezes de barriga vazia. Mas não significa que essa pessoa que está se alimentando aqui todo dia dessa comida gostosa, ela vai morar no céu e ela vai ser transformada pelo poder de Deus. Estamos pregando o evangelho para elas, estamos fazendo a nossa parte. Mas o que estremece verdadeiramente o inferno é quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus. Você não tem ideia do estrago que você produziu no reino das trevas o dia que você entregou sua vida para Jesus. O que você estaria fazendo uma hora dessa? Quantas pessoas você influenciou para o mal? Quanta gente você levou para o bar e você foi o primeiro a incentivar aquela pessoa a beber? Quantas vezes você pagou droga para aquela pessoa? Você ofereceu um baseado? Quantas vezes você pegou aquele seu amigo e levou lá para aquela casa de prostituição? Quantas vezes você deu um maço de cigarro? Quantas vezes você pagou uma cerveja? Quantas vezes você pagou uma pinga para um cara? Olha o quanto de coisa que nós fizemos, irmãos. E agora você está aqui, e nós temos a oportunidade de levarmos o evangelho. Você levou morte, mas agora você vai levar vida através dessa palavra aqui. Essa palavra aqui vai produzir vida no coração das pessoas, vai produzir transformação, vai mudar a vida das pessoas. Você tem uma grande oportunidade. A não ser que você fale assim: não, pastor, eu era um cara muito bonzinho, eu era muito certinho, eu recebi Jesus porque assim, eu estava tão bem, eu queria ficar um pouco melhor. Então Jesus entrou na minha vida, mas depois que eu recebi Jesus,
não mudou muita coisa não, não vinha na igreja, estou vindo na igreja. Se você é desse grupo, que não é o meu caso, irmão, que eu acho que também não é o caso seu, né? É o seu caso, Tiago? É o seu caso, irmão? É o seu caso, Álvaro? Também não é o meu não. Eu incentivei, eu fiz muita coisa errada na minha vida, irmãos. Eu incentivei muita gente a fazer coisa errada na minha vida. Ainda que eu tenha me convertido cedo, mas que eu comecei a minha vida também muito cedo. As coisas da minha vida foram muito precoces. O que eu vou dizer aqui não é incentivo para ninguém, mas eu comecei a dirigir aos 11 anos de idade. Aos 14 anos de idade eu comprei meu primeiro carro. Com 12 anos de idade, eu já viajava para o Paraguai para comprar muamba. 12 anos de idade. Fui morar fora aos 18, casei aos 19. As coisas na minha vida foram muito precoces. Mas eu comecei o mal também, infelizmente, muito cedo. Até a minha conversão eu fiz muitas coisas que eu não deveria ter feito. Sempre fui uma pessoa muito líder, muito organizador. Eu chegava onde eu estava, eu organizava, eu gerenciava as coisas, eu organizava na escola. Era eu que organizava as festinhas, era eu quem organizava as baladas. Todo tipo de organização, você pode pensar, onde eu estava metido naquilo, irmãos. Muitas vezes para o mal, muitas vezes para as coisas erradas. Eu nunca fui dado a drogas, a vícios, mas eu fui envolvido com outras coisas, irmãos, que não vale a pena nem mais, porque Jesus apagou meu passado. Então hoje eu tenho oportunidade, aonde eu levei morte, agora eu vou começar a levar vida, irmãos. Irmãos, é o mínimo que eu e você podemos fazer, irmãos, como forma de gratidão por aquilo que Deus fez por nós. Se você foi lavado e redimido com o sangue de Jesus, é o mínimo que nós podemos fazer, é levarmos o Evangelho. E essas casas de paz, teremos a oportunidade de levarmos isso. E o Senhor continua dizendo aqui no versículo 19: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Ai, pastor, o negócio é o seguinte: todas as vezes que eu decido fazer uma coisa, todas as vezes que eu decido fazer alguma coisa, todas as vezes que eu prego o Evangelho, nossa, lá em casa vira uma tempestade. Olha, todas as vezes que eu faço alguma coisa para Deus, parece que vem uma retaliação do inimigo sobre a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Olhe para a palavra e creia no que está dizendo aqui. Nada, absolutamente nada vos causará dano. Maior é aquele que está em nós do que aqueles que estão no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é uma mentira do diabo, dizendo assim: não vem não, hein? Se você me atacar, eu te ataco, hein? Aí o camarada fala assim: então tá bom, seu Satanás, o negócio é o seguinte, vamos fazer uma trégua aqui, uma paz entre nós. Eu não mexo com o senhor não mexe comigo. E o diabo fala assim: beleza, você cumpre a sua parte, ele não cumpre a dele. Por isso que ele é chamado do pai da mentira, irmão. E nem que ele cumprisse a parte dele valeria a pena, mas ele não cumpre não, irmão. Ele vai armar uma emboscada, ele vai te atacar de todo jeito, irmão. É você virar as costas, o tiro come nas suas costas. É assim que o diabo faz. Então nós não precisamos temer o mal não, porque maior é aquele que está em nós, porque a autoridade o Senhor já deu para mim e já deu a você, e nós vamos levar o Evangelho do amor de Deus, nós vamos levar o Evangelho da paz aos 4 cantos dessa cidade, em nome de Jesus.
terminando no versículo 20. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no reino dos céus. Eu estou feliz, não é porque o demônio me submete não, irmão. Eu estou feliz é porque meu nome está escrito lá no céu. Eu estou feliz porque eu sou filho de Deus. Eu estou feliz porque é o Senhor quem guarda a minha vida. Eu estou feliz porque é o Senhor quem guarda a minha casa. Eu estou feliz porque essa palavra aqui, irmãos, ela está a meu favor. Agindo eu, quem impedirá? Você está lendo aí a Bíblia. Olha as vitórias que Josué teve, olha as vitórias que Moisés teve, contra nações que já estavam estabelecidas. Israel era um povo errante, eles estavam caminhando pelo deserto, e vinham os inimigos, e as pessoas olhavam e falavam assim: vamos acabar com esse povo. Tem uma batalha aqui, irmãos. Eu estava lendo há um tempo atrás aqui nesse programa da Bíblia nosso, teve uma batalha que eles guerrearam, e diz que no final da batalha eles não perderam um homem sequer. Você já imaginou isso? Numa batalha de espada, de lança e de flecha, um exército de milhares de pessoas chegar no final, não perder nenhum homem, nenhum morreu. Onde já se viu isso, irmão? Nem em filme de Hollywood acontece isso. O exército vence, mas morre um tanto. Mas naquela batalha não morreu nenhum. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Levanta a sua mão, vou profetizar agora sobre a sua vida. Nenhum mal sucederá sobre a sua casa, praga nenhuma chegará à tua tenda, nenhum dos teus serão atingidos, em o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor dos exércitos está conosco, e nós vamos levar o evangelho para essa cidade, irmãos. Se prepara. Através das suas mãos, Deus vai curar muitos enfermos. Através das suas mãos, Deus vai libertar pessoas. Ai, pastor, meu Deus do céu, pastor, em nome de Jesus, fique tranquilo. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar graça. E Ele vai te abençoar de uma maneira sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Fique em pé aí no seu lugar, não saia, só fique em pé, por favor.